José, que é meu aluno, a gente tem uns alunos da disciplina de telemedicina que estão assistindo, e o Faimer. O pessoal do Faimer também receberam um convite semana passada. É tanta atividade à distância, né? Não sei se a gente está conseguindo. A gente se confunde. Rapaz, eu estou fazendo uma banca de concurso. Teve banca até às 11 horas, a banca de concurso à distância. E agora, a gente terminando aqui, vamos fazer as atas e publicar. O mundo mudou muito rápido, né? Ok? Perfeito. Vamos esperar só mais um minutinho para dar 2h05. Wagner já está gravando aqui. Muito bom, Wagner. Obrigado. Já tem alguma condição de eu dividir tela aqui com vocês? Como é que eu faço? Sem ser apresentação. Aqui, Não, eu acabei de. Não, pode. Deixa pode. porque agora que eu percebi, eu tô no meu iPad Sim. e eu queria mostrar uma tela no Safari. Só que eu estou usando o Safari para estar aí no live. Mas eu não tem problema, eu vou falar com vocês aí, tá bom? Será que o Wagner, será que ele consegue? Não precisa se preocupar, não. A gente tem pouco tempo, senão a gente não termina. Tá Tá bom? bom. Perfeito. A hora que você quiser que eu comece. Pronto, a gente já pode, já são 2h05, né? A gente pode iniciar. Ver se a gente consegue aqui. Iniciando. Vamos lá. Bom, pessoal, boa tarde. Hoje temos um convidado super reflexivo. Cada vez que ele conversa conosco, ele faz a gente pensar e ele induz mudança do nosso trabalho. Conheci o professor Rui quando, acho que em 2004, a gente fez uma oficina aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da Escola de Medicina, e era para começar a usar o laboratório de habilidades, né? Naquela época, os professores diziam assim, não preciso desses manequins, os meninos aprendem a fazer parto nos pacientes, tem muito paciente precisando da ajuda dos alunos e não precisa desse laboratório. Eu fui todo animado mostrar ao professor Rui a nossa aula no manequim sobre como usar o espéculo nasal, né? E aí o professor Rui falou assim, olha, eu como clínico na minha vida profissional, nunca precisei, não lembro um dia que eu precisei usar esse espéculo nasal. Então isso para mim foi muito bom, mudei minha aula a partir de então, né? Agora é como tratar epistaxe. Essas reflexões do professor Rui são muito boas, né? E Rui também ganhou um prêmio no COBEM, acho que de Minas Gerais, né? Um prêmio de produção de todo essas ações que o Rui faz a gente pensar, né? E o Rui também fez aqui a nossa escola nova, a Escola de Medicina de Caicó. Foi um grande idealizador do PBL na escola. E no Faimer, durante a minha apresentação, como estudante no Faimer,
Também tive uma apresentação do professor Rui, né? E Rui fez a sua pós-graduação lá em Maastricht, na Holanda, e é um exemplo nosso, né, que a gente gostaria de chamar aqui para nosso SIG de Educação Médica. Então, eu fiz uma boa apresentação, Rui? É isso mesmo ou você gostaria de falar mais alguma coisa sobre você? Rui? Ele está sem áudio. Ok, vai sair e entrar de novo. Rui é professor lá em Roraima. Saiu, vai entrar de novo. Dá boa tarde para a professora Denise Erdi, da diretoria da ABEM, Associação Brasileira de Educação Médica. Maria de Lourdes, bem-vinda. Opa, Rui voltou. Ok, Diniz? Ok. O seu áudio caiu na hora que você estava falando do manequim. O que é que aconteceu? Então, eu estava fazendo uma apresentação. Vou apresentar o Rui, né? Então, o professor Rui lá de Roraima, e eu estava falando que eu conheci Rui quando aqui em Natal era professor, recém-contratado, e você veio fazer um treinamento sobre laboratório de habilidades, né? Acho que avaliação no laboratório, uma coisa desse tipo. E aí eu, todo empolgado, mostrei para você uma aula que eu tinha feito da aula de rinoscopia, como usar o espéculo nasal, como usar o fotóforo. Eu que sou otorrinolaringologista, né? E aí você falou assim, mas escuta, eu não lembro nenhuma aula prática, nenhum dia meu de trabalho que eu precisei usar o espéculo nasal como clínico. Então, isso foi uma reflexão muito boa e mudou minha aula a partir daquele dia. E a gente sempre diz isso, que o Rui faz a gente pensar e mudar a nossa prática. Então, agora o Rui hoje vai falar para nós sobre a certificação de escolas, né? E assim, aí continuar a apresentação. O Rui fez o seu curso de medicina no Rio de Janeiro, né? Não, eu comecei no Pará, terminei no Rio, isso. E fez a pós-graduação lá em Maastricht, na Holanda, e vai falar para nós sobre a certificação. O Rui faz parte do núcleo duro, né, do SAEM, eu acho que é essa a sigla, isso. Que começou junto com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Educação Médica. E ele vai falar para nós sobre a importância da certificação das escolas. Com a palavra, professor Rui. Gente, primeiro, agradecer o convite, né? É sempre muito bom estar aqui. Todo ano a gente trabalha aqui com o Diniz, né? Fico muito feliz de estar sempre participando, né? A única pontinha de frustração é realmente não estar podendo estar aí em Natal, né? Mas eu espero em breve poder estar de novo aí, tá bom, gente? Eu queria contextualizar com vocês, porque é interessante essa contextualização e que vai explicar o porquê da minha participação na SAEM, né? Tirando o fato
que uma das garantias que eu tinha de participar da SAEME era da seriedade das pessoas que eu sabia que estava à frente do processo, né? Particularmente o professor Milton Arruda, professora Rosa Malena, professora Patrícia Temes, são pessoas muito sérias. Mas é muito interessante, eu estou passando isso aqui para vocês entenderem. Quando a SAEME se instalou, eu não estava morando no Brasil na época, eu estava fora, né? E estava acompanhando com alguma preocupação uma coisa. O único movimento nacional que havia com alguma coisa parecida com a regulação da qualidade dos formandos no Brasil era um movimento que eu vou falar aqui publicamente, sem nenhuma validade, que era a prova do CREMESP. A prova do CREMESP, que eu dizia, ela, na verdade, deveria ser talvez uma prova de admissão para interno trabalhar na UTI do Einstein, ou alguma coisa assim parecida, tá entendendo? Mas que ela se colocava como a certificação da qualidade do profissional. Não havia nenhum outro movimento. Notava que a ABEM tinha a professora Jadete Lambert, não sei se vocês lembram, na década de 90, instituiu um modelo, que é um modelo muito interessante, mas não teve uma penetração nas escolas, né? Até porque era um modelo muito reflexivo e autoavaliativo das escolas, né? Então, infelizmente, eu acho que nesse nível de civilização que a gente se encontra, ele ainda não conseguiu se estabelecer, embora eu acho que seja um modelo maravilhoso. Mas o fato é que a gente estava sem uma proposta mais que tivesse uma maior penetração na escola, e eu percebia que ganhava força cada vez mais o movimento do CREMESP em São Paulo, que se baseava numa avaliação terminal, com um conteúdo absolutamente inválido para a realidade brasileira. Só para você ter uma ideia, nós chegamos a fazer algumas avaliações extraoficiais, até porque, né, para não ter problemas, eu não tenho papas na língua de falar, mas assim, em termos de validade, como eu disse, eu acho que talvez ele fosse válido para selecionar interno para o plantão da UTI do Einstein, mas muito pouco válido para as necessidades de um médico recém-formado atuar no contexto brasileiro, né? E, nesse sentido, era a única proposta, né? Então, quando a ABEM me contactou e eu conversei com o professor Milton, a primeira coisa que eu percebi foi que a SAEME, ela vinha, primeiro, ela era uma proposta formativa, ou seja, ela não tinha a função de hierarquizar ou selecionar. Ela tinha uma proposta de avaliar a escola com uma proposta educadora, né? Porque ele não era feito num único momento, ele não era terminal, ele teria visita, a escola se programaria e ela teria tempo de se reformar e implantar aquilo que se necessitaria. E como, para minha surpresa, né, o Conselho Federal de Medicina embarcou aquilo ali, eu vi naquilo um movimento que iria se contrapor a um movimento sem nenhum valor educacional, com uma visão bastante parcial de mundo, que era aquela prova do CREMESP, né? Então, eu achei que era um momento da gente fortalecer aquela estrutura que estava começando, né? E fiquei muito feliz de ter encontrado pessoas muito sérias e muito comprometidas. Então, eu só estou colocando essa questão, né, de como que eu me encontro na SAEME e com uma questão importante, né? Hoje, a SAEME, ela teve o reconhecimento da Federação Mundial das Escolas Médicas, né? De tal maneira que a acreditação, agora que a SAEME poderá fornecer para o futuro, ela já vai vir com o selo da World Federation, né? O que vai ser uma coisa interessante. E, mais interessante ainda, vai vir com o selo de qualidade da organização internacional, mas dentro da proposta formativa. Tá bom? Porque aí
é que eu queria entrar, e aí eu queria pedir para vocês o seguinte, tá, gente? Isso aqui é um diálogo. A qualquer momento, se vocês quiserem me interromper, estejam à vontade, tá ok? Então, vejam só. Por que é necessário uma certificação? E eu queria colocar para vocês que a minha experiência lá na Holanda foi bem interessante, porque eu estava na escola mais ao sul da Holanda, no extremo sul da Holanda, né? Um lugar apertadinho lá, que os holandeses chamam de o escroto da Holanda, porque ele fica apertado entre a Alemanha e a Bélgica. Aí fica um sacozinho assim, é o famoso escroto da Holanda. E eu fui para uma reunião na escola mais distante, mais ao norte da Holanda. Então eu peguei num trem, dormi, e de repente eu cheguei e eu me dei conta que foi mais rápido do que eu sair daqui de Boa Vista para a próxima cidade grande aqui de Roraima, que chama-se Rorainópolis. Né? E aí eu percebi que ali era um país menor que o meu estado, com 7 escolas médicas. Né? E que numa manhã as escolas se reúnem, né? E com outras necessidades de saúde. Uma das coisas que nós estamos observando aqui no Brasil é que a necessidade do médico é uma coisa brutal. Brutal. Eu queria passar algumas curiosidades. Eu fui muitos anos conselheiro aqui em Roraima, né? Então a gente tinha umas chamadas tipo assim: olha, tem um médico que não tem CRM na cidade tal. Aí montava-se uma comissão, ia lá, autuava-se o médico, né? Fazia-se toda aquela parafernália que a corporação adora, né? Foto para jornal. Quando estava tudo certo, o prefeito chamava o CRM e dizia assim: deixa eu lhe dizer, eu estou com 3 parturientes aqui, uma é gemelar, quem vai ficar de vocês? Né? Então, na hora, acabava aquele espírito corporativo. Né? É uma necessidade brutal. Aliado a isso, a essa necessidade que há uma pressão para, de fato, para a abertura de escolas médicas, também tem uma questão política, que essa é extremamente séria, que também promove a abertura de escolas. Só para vocês terem uma ideia, junto com o professor Henrique Campos, há 8 anos atrás, a gente iniciou um processo para abertura de novas escolas. E essas novas escolas seriam somente em locais mapeados pelo Ministério, a exemplo de Caicoaí, do Rio Grande do Norte, onde já houvesse uma infraestrutura mínima, onde houvesse uma ligação com o campus da capital. E nesse critério, nós reunimos somente 28 escolas, que depois fez parte até do programa Mais Médico. Ora, além dessas 28 escolas que foram abertas dentro de um processo pedagógico, vocês já devem estar sabendo que quase 200 escolas privadas foram criadas a toque de caixa. Né? Então, você note que, além da necessidade que faz com que a gente crie novas escolas, existe toda essa questão. Nós estamos vivendo aqui no Brasil, né, e é interessante que a pandemia trouxe uma baixa, né? Porque essa questão das aberturas das escolas privadas é algo que a gente vai precisar estudar depois. Só para vocês terem uma ideia, ano passado eu visitei uma escola e na entrada da escola, né, a grande propaganda da escola era: a escola tinha tido seu capital aberto na Nasdaq, na Bolsa de Valores de Nova York. E eu conversava com os professores, meus amigos, isso não é para vocês é para vocês terem muito medo disso. Amanhã, um playboy compra as ações dessa escola e decide que não quer mais a escola e quebra a escola e revende ela para servir de, lá sei, ensino fundamental, porque é isso que eles fazem. Isso não é garantia nenhuma, ao contrário. Isso é uma garantia de não continuidade. Né? Grupos que abriram capital em Bolsa de Valores internacionais, né,
De repente estão abrindo escolas, é mais um negócio. Então, quando a gente vê esse tipo de movimento, e nós atingimos um patamar de 300 de escola, eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer é ter um programa que ateste a qualidade das escolas. Porque se a gente for ver em última análise, o que nós queremos é oferecer um profissional de qualidade para a população. Só que existem, e aí é que a gente vai entrar agora no cerne da questão. Existem duas maneiras de fazer isso. A maneira correta, que é cuidando da formação, ou a maneira errada, que é avaliando o produto. E a gente sempre lembra que quando a gente fala de avaliação, quando a gente cuida da formação, a gente está sendo formativo na avaliação. E quando a gente só olha o produto, a gente está vendo o somativo. Porque quando a gente olha o produto, não há mais tempo de corrigir o produto. Então, por isso que nós nos posicionamos contrário à questão do exame de ordem. Tá? Porque o exame de ordem é uma coisa... E mais ainda, um exame de ordem que se preste somente para uma avaliação cognitiva, como é o teste do CREMESP, ele vai reprovar o mal profissional vai entrar na sala dos mini cursos da vida que tem de medicina, e em 6 meses ele aprende a responder aquela prova, e vai ser aprovado de novo, com todos os vícios de formação. Tá certo? Então, essa é a minha... quase a minha... abrindo aqui a minha posição para vocês, já de antemão colocando, que se a gente quiser cuidar da qualidade do profissional que é oferecido à população, a gente deveria cuidar da formação e não do produto. Então, primeira reflexão que a gente tem. Nesse sentido, a SAEME, eu acho que hoje ela se coloca como uma melhor proposta, e mais ainda, uma coisa que eu aprendi na SAEME, e uma coisa que me preocupou um pouquinho até, com a questão do alinhamento à World Federation, a Federação Mundial, do ensino médico, que é o seguinte: a gente sabe que muito do apelo da World Federation veio do fato de que a partir do ano que vem, talvez com a pandemia mude um pouquinho, mas o USFMLE, que é a organização americana que faz a certificação de médicos estrangeiros na América do Norte, só vai aceitar escolas que sejam certificadas pela World Federation. Então, isso vai... O que eu não acho interessante que seja a América do Norte que esteja dando esse impulso, mas é o que vai acontecer na prática. Mas o que eu fiquei tranquilo é que, apesar da gente estar vinculado a essa World Federation, ela permitiu espaços dentro da SAEME que seja bastante formativo e que seja adequado à nossa realidade. Tais como, por exemplo, priorizar os cenários de atenção primária, tais como, por exemplo, valorizar no currículo as questões importantes de apoio e de engajamento estudantil. Então, nesse sentido, eu achei que pode se manter uma qualidade. Aí eu vou fazer uma pausa e eu vou falar para vocês uma notícia interessante que surge no meio da pandemia. No meio da pandemia, com as escolas todas fechadas no meio da pandemia, eu estou tentando achar a data aqui. No dia 7 de agosto, o Paulo estava comendo aqui em Roraima, viu, gente? Essa pandemia está sendo uma coisa assim, na minha cabeça ela tem várias fases, sabe? A primeira fase, que foi uma fase em que nós fechamos o hospital. Tá ok o áudio? Preparamos o hospital, capacitando, intubação. E eu lembro até da maneira como nós começamos a ensinar Covid, a saturação abaixo de 94 já pega o tubo. Aí depois o hospital ficou 15 dias vazio esperando o primeiro paciente. 15 dias, parecia aquela coisa assim, antes da batalha, Dia 22 de março veio o primeiro, final de maio estava o caos. Final de maio a gente viu coisas aqui que eu nunca imaginei na minha vida que eu ia viver. Nunca imaginei.
A gente fica bastante assim, emocionado de pensar o que a gente viu de pessoas sofrerem. Mas em agosto a gente ainda estava sofrendo aqui, né? E aí em agosto sai a seguinte notícia: Ministério da Saúde lança sistema inédito de mapeamento em educação na saúde. Tá bom? Ministério da Saúde que já teve grandes expoentes à frente, como o professor Milton Arruda, né? Com o professor Henrique Campos, no campo da educação da profissão de saúde, né? Hoje eu não sei, eu nunca ouvi falar da pessoa que está lá à frente, né? Mas eu me interessei por esta matéria e entrei no site e vi o lançamento dessa cerimônia em plena pandemia, sem participação de nenhuma escola médica. Percebi que este programa de mapeamento da educação na saúde era, na verdade, um programa de avaliação das escolas médicas, e sentado à mesa, ao lado do ministro, estava a Corporação Médica, a AMB, Associação Médica Brasileira. Se a gente entrar hoje no site da Associação Médica Brasileira, está uma carta lá exortando a cloroquina, tá certo? Por favor, emita o juízo de... O juízo eu estou fazendo internamente, tá bom? E com meu sorriso aqui para vocês. Mas é só para a gente perceber. Mas eu quero colocar para vocês que no final da matéria, olha como a matéria se encerra de maneira interessante. Lembra que o título é Sistema Inédito? O final da matéria, olha só, é interessantíssimo. Diz assim: o projeto tem como referência o relatório Flexner, publicado em 1910 pelo educador estadunidense Abraham Flexner, que avaliou diversas universidades, levando a uma reforma médica nos Estados Unidos e no Canadá. Ok? Então, eu queria saber o seguinte: o que atrai uma corporação num movimento de avaliação do ensino? Eu vou dizer para vocês, é só a gente pensar na OAB. Eu, como tenho duas filhas advogadas, elas me proporcionaram um entendimento do exame de ordem da OAB único, pelo seguinte: como eu sou neurologista, eu ficava intrigado com o fato de vez em quando, alguns advogados me procurarem no consultório para eu prescrever Ritalina. Tá certo? Tive vários problemas. Tem gente querendo me processar, porque o paciente chegava e disse assim: não, eu não vim para consulta, eu quero só que o senhor prescreva Ritalina. Como as minhas duas filhas fizeram o exame da ordem, clicou uma coisa: o aumento da procura da Ritalina coincidia com os meses antes da prova da OAB. O lado positivo disso é que isso me rendeu um paper bacana. Eu peguei o Wordle lá do Google e vi as buscas pela Ritalina no Brasil. E tive uma curva. Depois peguei meus alunos indo nas farmácias pegando a curva de venda de Ritalina. A gente colocou as duas curvas e elas se compararam. E aí eu fiquei sabendo que os concurseiros de OAB sabem que quando muita gente é aprovado num curso, numa prova de um ano, a próxima vem mais difícil. E quando muita gente é reprovada, a próxima vem mais fácil. Então, todas as vezes que a prova aprovava muita gente, os alunos entravam em pânico, porque sabiam que a próxima seria difícil. Então, você percebe que quando a corporação está à frente, o único interesse é simplesmente a regulação de mercado. E aí, gente, é necessário que as pessoas entendam quem foi Flexner. Tá bom? E hoje, quando as pessoas falam em Flexner, eu falo assim: foi um racista branco que trabalhou nos Estados Unidos. Eu falo isso e eu provo.
porque no capítulo sobre escolas negras, o Flexner escreve que não se pode esperar do negro muita coisa. Portanto, nós deveríamos ensinar a eles princípios básicos de higiene para que eles pudessem voltar para as plantations, e eu estou usando o termo aqui, plantation são aquelas fazendas enormes de tabaco e de algodão, não é? E de açúcar que tinha no sul dos Estados Unidos, com aquela mansão do E o Vento Levou no centro, lá no alto, né? Então, a gente deve ensinar princípios básicos de educação para que eles possam voltar para as plantations para ensinar os seus pares. Tá? Isso não é fala de educador. Bom, segunda questão. Tem muito pouca coisa sobre avaliação no relatório Flexner, mas eu já li aquilo de cabo a rabo 2 vezes. E eu selecionei algumas frases que o Flexner coloca ali. Uma delas diz assim: o poder de avaliar é o poder de destruir. Ponto. Não segue não, tá? O poder de avaliar é o poder de destruir. Ponto. Certo? Porque aí está o grande apelo que o Flexner tem no Brasil até hoje. O Flexner já tem mais de 100 anos. O próprio Flexner, justiça seja feita, no final da vida dele, fez uma crítica duríssima, dizendo que eles estavam formando tecnocratas sem nenhuma formação humanista. Tá bom? Mas o Flexner, que não se discute mais dele fora, tem um grande apelo à corporação brasileira. Porque todas as vezes que ele ouve falar em Flexner, eles pensam no cara que foi avaliar 180 escolas e, no final, fechou metade. Então, na verdade, então é inacreditável, né? Por isso que eu digo assim, esse tema da certificação é extremamente atual, porque a corporação está aproveitando o momento que as escolas estão desativadas para lançar um programa nacional de avaliação do ensino, onde numa mesa entra o almirante interino da saúde, agora não, ele já é oficial, o almirante da saúde e o presidente da Associação Médica Brasileira, que a gente sabe que é uma associação corporativa, para falar de educação sem nenhuma representatividade das escolas médicas. E no final eles citam que a inspiração é o Flexner, né? Então, é necessário que a gente faça uma reflexão, porque, infelizmente, né, quando se fala em certificação de escolas, a corporação pensa em fechamento de escolas. Quando, na verdade, a gente... se vocês me perguntarem, 300 escolas são muitas? Na minha opinião, é. Bom, mas aí eu vou encerrar com uma história, depois a gente pode... que eu já contei aí em Natal. Quando eu comecei na educação médica, eu comecei no período que eu estava em Dundee, na Escócia. E eu conheci o professor Ron Harden. E eu falei para ele que ele tinha abrido uma escola em Roraima. A primeira coisa que ele disse para mim, ele falou assim: se eu fosse governo de vocês e quisesse só, né, abrir uma escola, eu aumentaria o número de vagas no Pará e no Amazonas. Sairia mais barato. Aí eu fiquei sem fala, né? Aí ele virou para mim e disse assim: no entanto, se você fizer uma escola com um bom currículo, se você fizer uma escola que esteja servindo bem a população local e esteja formando médicos para servir a sua população, você tem direito de abrir 10 escolas. Não é isso? E com isso eu queria encerrar para a gente poder fazer algum debate aqui. Muito bem, muito bom, Rui. Eu abri aqui para as perguntas. Nós temos 9 pessoas. E pode usar aqui o chat ou ligar a câmera também para fazer a pergunta ao vivo, né? Mas uma coisa que eu queria falar, Rui, a gente está falando em qualidade de ensino, né? Quando a gente fala em certificar, é qualidade. E você já citou, nós temos 300 escolas, né? E
assim, é muito caro avaliar a escola, né? O custo não é fácil. E pensando nisso, né? O Brasil, assim como a Grécia e a União Soviética, ela certifica as pessoas já. Então, as escolas formam e certificam, né? Diferente das outras, né? Nos Estados Unidos, na América, não. Você tem uma escola que forma, mas tem uma outra prova que eles têm que fazer para poder, igual a carteira de motorista, né? Tem a teoria, prática e para poder ter o seu certificado. Então, não seria mais fácil, né? Mas com relação ao custo, fazer uma revalida para todo mundo? Né? É a primeira provocação. Primeira questão, a gente tem que lembrar, vamos falar aqui do Exame de Certificação Nacional da América do Norte, né? Se a gente for pensar, ele é um exame feito em degraus. O famoso STEP 1, 2 e 3. Nesse sentido, essa prova é até uma aliada das escolas. Eu sempre me intriguei com uma coisa nas escolas médicas americanas. Se vocês forem ver, a carga horária que eles dão para as ciências básicas, comparada com a nossa, é baixíssima. A gente tem curso aqui que bota 500 horas de anatomia, eles botam 80. Mas a gente percebe, e aí é uma coisa interessante, olha só, que as escolas americanas, elas esperam que os alunos façam, por exemplo, o STEP 1 na metade do curso deles. E os alunos sabem que para passar no STEP 1, eles têm que saber integrar ciências básicas com a clínica. E isso é um baita impulso para o autoestudo, para o autoaprendizado. Por isso que eles vão e os alunos vão, porque eles sabem que eles precisam. Segunda questão. Quando ele passa no STEP 1, ele vai ter o STEP 2, que é uma prova extremamente integrada do ponto de vista clínico, com questões de múltipla escolha, que fazem com que ele pense. E depois desse STEP 3, né, e ele vai ter uma prova eminentemente prática muito parecida nos moldes do OSCE, de tal maneira que isto é absolutamente contrário do que a prova terminal que o CREMESP faz, ou que a prova que a OAB faz. Olha, é tão radical essa diferença que há algum tempo atrás eu fui numa escola e eles disseram assim, ó, veio uma pessoa aqui do CREMESP dizendo que não se faz mais prova prática no mundo. O segredo aí é fazer a prova teórica, né? O segredo é fazer o CREMESP, né? Então, só para vocês terem uma ideia. Então, se alguém disser para mim assim, eu quero fazer uma prova, ótimo. Vai fazer igual a USFMLE, vai fazer uma prova em 3 etapas, vai fazer uma prova que realmente integra as ciências básicas com a clínica, depois uma outra prova que integra a clínica e uma prova de competência, né? E outra coisa, esse processo todo leva no mínimo 3 anos. E as pessoas querem que em 4 horas elas selem o destino de um aluno. Tá bom? Então, nesse sentido, eu também não me oporia. Eu veria que o melhor dos mundos era escolas de qualidade que atestassem responsavelmente para a sociedade o profissional que elas estão liberando. Mas, se quiserem fazer prova, vamos pelo menos fazer a prova como ela tem que ser feita. Muito bom, Rui. Uma pergunta aqui, a Maria de Lourdes, elogiando, falando que muito boas reflexões e é sempre muito bom ouvi-lo. Você consegue ler, Rui, o que está escrito? Eu não vi nada no chat. O único chat que eu tenho aqui é o meu. Tem alguém colocou algo novo no chat? No meu não. Sim. Então deixa eu ler para você. O meu não chegou nada, não. Peraí. Perdão. Estou subindo aqui. Tem da Denise e da Cecília. A Denise está aí. Denise Erdi. Que honra, Denise. Ô, amiga. Que bom lhe ver aí. Maria de Lourdes. Obrigado. Que legal.
Tem uma pergunta da Denise. Eu queria começar pela Denise. Pois não. Né? Eu acho também, viu, Denise? Tá? A sua colocação que você fala aí, que o CFM representa a corporação médica, inclusive, eu nem sabia que você ia estar. A primeira... Denise, eu não me sinto muito à vontade também, e vou lhe dizer mais. No início da minha fala, eu inclusive falei o porquê que eu vi na SAEM uma questão, porque a SAEM foi uma maneira que a ABEM conseguiu contrapor dentro da corporação uma influência terrível, que era a da Corporação Médica Paulista. Tá? E eu estou falando isso porque eu já vi e já ouvi algumas reuniões desta corporação. Né? E sabia que aquele momento era um momento em que se estava investindo na qualificação daquele exame do CREMESP. Vou dizer através de quem? Através do NBME, através do National Board of Medical Examiners, que por uma coincidência, eu fui numa reunião do NBME e descobri que ele estava qualificando o exame do CREMESP. Então, havia um movimento que eu acredito que em breve, logo, logo, o CREMESP iria se posicionar como o exame e apoiado pelo NBME, que é o Conselho Nacional de Examinadores Médicos Americanos. Ou seja, eles iam pegar a prova do CREMESP e iam fazer teoria da resposta ao item, ia pegar as respostas que tinham mais discriminação e ia dizer que a prova tinha alta confiabilidade. E aí a gente iria... Então, nesse sentido, é que eu vejo que, do ponto de vista de uma estratégia política, né, ela conseguiu contrabalançar, tá bom? Agora, eu vejo que vai haver necessidade de, num futuro, a SAEM, a minha opinião pessoal, eu já coloquei isso publicamente, que a SAEM esteja vinculada à questão formadora e sem nenhum vínculo corporativo. Né? Eu acho que, infelizmente, como nas lutas as lutas políticas, né, a gente tem que ter estratégias que... Eu vou dizer uma coisa para vocês. Na próxima eleição, no segundo turno, eu votaria num poste. Se eu tiver como segunda opção o Bolsonaro. Tá certo? Porque existem momentos que a prioridade é outra, né? Eu vejo que a gente está num momento no Brasil que a prioridade é a luta contra o fascismo, ultrapassou várias coisas, né? E eu vi muito isso. Eu acho que e você pode perceber, eu não sei nem se a Denise tem alguma informação sobre o modelo inovador que o Ministério da Saúde lançou, que, né, como é o nome? Modelo inovador feito em 1910, CIMAPS, né? E mostra o movimento político, onde a ANB aproveita o momento que as escolas estão ausentes da discussão e lança um sistema de mapeamento da educação de profissões de saúde. Né? Eu acho assim terrível. Essa é a questão. Tá? Eu vivi certas coisas, a maneira como... Veja só, tem coisas que quebram o meu coração. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu não me conformo como uma pessoa, como o professor Henrique Campos, que instala um Revalida no Brasil, é tirado dessa discussão. E aí toda a corporação que atrapalhou o Revalida no início, agora está querendo levantar a bandeira do Revalida. Né? Depois de ter tido uma pessoa à frente, como o professor Henrique, uma das pessoas mais comprometidas com a educação no Brasil, nós vimos o movimento de como por trás dessa mudança esteve a questão do CREMESP. Né? Então, eu fico assim, da necessidade que a gente tem de se unir em torno de um programa de certificação,
que seja formativo, que valorize as escolas e que seja contra essa história de avaliação de produto. Né? Que essa é a questão. Né? Exatamente, viu, Denise, a questão da ABEM, a ABEM ela precisa estar à frente, a ABEM é de cortar o coração de ver numa mesa a AMB e não está bem. Né? E a gente sabe que não é pela falta de luta da ABEM, não. É o aproveitamento do momento político, da desarticulação que a pandemia nos trouxe. Né? Bem, Rui. Respondeu aí a pergunta, Denise? Tem uma outra pergunta? Eu não sei se teve alguma outra aqui, Cecília. A Cecília, excelentes reflexões, está vendo aí? Dá para ler? Uma honra Já, ter... olha, a Cecília fala, né? Como é interessante, Cecília, essa questão do sistema meritocrático, né? Da prova, né? Do concurseiro, né? Dessa cultura que a gente tem no Brasil. Eu queria contar uma história que eu acho linda e que aconteceu justamente com o USFMLE e com a NBME, na América do Norte. Há muitos anos atrás, um estudante de medicina do Havaí tinha dislexia. Então, ele escreveu para lá, para a prova nacional, que o aluno tem que fazer, ele ia fazer o Step 2, e disse o seguinte: eu queria mais tempo para resolver a prova porque eu tenho dislexia. E eles responderam assim para ele: se você conseguiu chegar até aqui neste momento, a gente não precisa lhe dar mais tempo. Olha só, né? Então, tem que passar a meritocracia. Os professores daquela escola foram estudar os alunos que tinham dislexia. E olha como quando a gente estuda uma coisa, a gente foge do senso comum, né? Para nós, o disléxico é uma pessoa que tem dificuldade de aprendizagem, né? Olha só o que eles descobriram. Como o disléxico lê com mais dificuldade, ele tem que voltar e voltar e voltar, ele integra e grava mais as ciências básicas que os outros alunos. Segunda questão: os alunos que passam por qualquer dificuldade de aprendizado são mais bem avaliados pelos pacientes depois que se formam. Provavelmente porque desenvolvem empatia. Né? Então, eu acho que isso... E aí fica lá o Exame Nacional Americano diz assim: não, você vai fazer a prova igual aos outros, de que você teve mérito de chegar até aqui. Inclusive dando lição de moral: não peça, porque pelo seu mérito você chegou até aqui. Então, isso mostra o quanto que a educação ela transcende, né, essa questão avaliativa. Eu sempre digo assim, na verdade, eu estou usando a palavra errada. Essas pessoas, elas têm na mente, ela tem medida, né? Eu sempre digo que a avaliação é uma coisa muito mais além do que a medida. Bom? Então, a gente precisa estar atento. Eu acho que a gente tem que reunir as pessoas, a gente tem que ter estratégia, né? Porque eu noto muito um sistema, e eu não tenho nenhuma vergonha em falar, tá? Não tenho nenhum brio de falar. Existe um movimento de qualificação da prova do CREMESP pelo NBME. E esse movimento de qualificação dessa prova é um movimento absolutamente não educador, que visa somente a consistência desta medida. E a gente sabe muito que uma medida consistente e fidedigna nem sempre é válida, né? Muito bom, Rui. A Denise manda um recado aqui para a gente, que a ABEM permanecerá na busca pela qualidade da educação e lançará no 28º COBEM o Diretório de Escolas Médicas, DIREM, em parceria com a Federal da Bahia, OPAS e a ABEM. Vamos saber. Muito legal, também não sabia. Muito legal, vou estar... Rui, uma pergunta. Você que já andou pelo mundo, como é que é a telemedicina lá? Bom, como era, né? Desculpa, não ouvi. Você que já andou pelo mundo, como que é a telemedicina? Como que faz a avaliação das escolas? Leva em conta a telemedicina em algum momento? Dependendo da escola, sim.
tá? Eu dar um exemplo americano, por exemplo, o meio, e até da minha área, como eu sou neurologista, né? Por exemplo, a telemedicina é uma coisa fortíssima ali no cinturão do milho, no meio oeste americano, para fazer a questão da trombólise, no caso do AVC, né? Então, como não havia muitas unidades de AVC, né, se desenvolveu um programa em que a telemedicina é fundamental para instalar nisso, né? Então, como é muito regionalizado, em alguns estados, a telemedicina é uma exigência muito forte, né? Por exemplo, não é uma exigência tão forte na costa leste do norte americano, né? Onde eles têm um padrão de desenvolvimento muito bom. Então, eu acho que, nesse sentido, a regionalização ela traz algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, telemedicina deveria ser uma coisa muito exigida no norte do Brasil, né? Então, eu acho que, da mesma forma como a gente vê isso, por exemplo, no Canadá, a telemedicina é muito mais exigida no noroeste, né, do que no nordeste. No nordeste do Canadá, que é Toronto, né, que é uma área muito desenvolvida, com população muito densa, não tem tanto problema. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem escolas que ficam isoladas no inverno, já no noroeste canadense. Então, aí já a necessidade da telemedicina passa a ser uma coisa importante na certificação. Joia, Rui. E alguém tem alguma outra pergunta? Eu queria saber se os pacientes, de alguma forma, participam dessa avaliação, ou seja, um paciente tem como? Sim, a comunidade deveria participar, né? Inclusive, eu acho que é uma coisa fundamental no programa de certificação das escolas, né? Hoje a gente vê aquela palavrinha no inglês que faz uma falta no português, que é os stakeholders, né? Quem tem interesse nessa escola. Então, a gente fala assim, isso é uma coisa que a comissão de certificação deveria ter. Quem tem interesse nessa escola? Ora, eu queria voltar para isso quando eu falei para vocês. Eu visitei uma escola que o cartão de visita dela é porque ela colocou o capital dela aberto na Bolsa de Valores de Nova York. Quem é o stakeholder dessa escola? Só tem um stakeholder, o acionista. Não tem outro, né? Então, eu acho que um programa de certificação sério, a primeira coisa que tem que colocar é justamente essa questão. Existe participação da comunidade no conselho da escola, né? Existe, eu diria até que, como a gente tem a questão do SUS, essa participação da comunidade poderia até ser na figura do paciente, mas principalmente na figura das organizações, a participação da escola em uma comissão bipartite ou tripartite, né? Nem que seja como ouvinte, né? Com direito à voz, alguma coisa assim. Essa questão do controle social, e eu acho que é um dos diferenciais entre certificação de escola acreditação de escola e certificação de diploma. Esse é um dos diferenciais. Muito bom, Rui. Professor, faltam 3 minutos, as suas palavras finais, e a gente se despede lembrando do nosso COBEM, né, que a Denise colocou o link aqui com a programação. Professor Rui, suas palavras finais. Uma coisa, aproveitando que a Denise está aí, né, mais do que nunca a gente tem que se envolver com a BEM, né? Eu acho que a gente tem que ter uma estratégia na saída desta pandemia, porque diversas coisas aconteceram nessa pandemia, tanto esse CIMAP que eu mostrei para vocês, como a incorporação da residência médica, saindo da educação, indo para a saúde, sem discussão. Eu não estou entrando no mérito de nada, eu só estou achando que duas decisões extremamente importantes foram tomadas no momento de desarticulação das médicas e serviços de residência médica no país. Então, isso mostra a importância da ABEM agora de encontrar um caminho aí que a gente possa se unir, né? Então, nesse sentido, eu espero que todos possam participar do COBEM, né? Eu estou bastante ansioso e bastante feliz, né? Já que semana que vem a gente vai estar no COBEM, né? Revendo os amigos.
certo? E é sempre uma felicidade muito grande estar aí com vocês, né? Natal. Tudo bem, professor Rui. Então, em nome da Rede Universitária de Telemedicina, quero agradecer a sua presença, os demais colegas aqui estão presentes. E é isso, até lá. Um abraço, se cuide. Eu que Tá passando. agradeço, um abraço a todos os amigos, tá? Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, a Cecília, a Tchau. Denise, a Elaine, o José, a Lorena, a Maria Um Lourdes. abraço, Elaine. Tudo de bom, gente. Até lá, hein?